Nos dias que se seguiram, Jimin fez de tudo para evitar Jong-gu. Virava os corredores, trocava de caminho, até fingia que estava ocupado demais para notar qualquer coisa ao redor. Mas, como sempre, o destino parecia gostar de brincar com ele. A escola tinha anunciado um projeto em grupo para aula de literatura. E para piorar, os grupos seriam sorteados na frente da turma inteira. Quando o nome dele foi chamado, Jimin ainda tinha esperança de se safar. Mas ela durou só até o próximo nome ser dito em voz alta. Jeon Jong-gu, o garoto problema. Um arrepio percorreu a sua espinha. Não de medo, mas aquele desconforto gelado que surge quando algo inevitável acontece. Sabia exatamente o que diziam sobre ele. Que era problema, que não se importava com nada, que gostava de provocar só por diversão. E agora ele teria que passar dias ao lado desse cara, como parceiro de trabalho. Quando entrou na sala, naquela manhã, procurou logo um lugar mais longe possível. Enfiou a cabeça entre os cadernos e livros, como se pudesse desaparecer por trás deles. Não queria parecer nervoso, mas cada músculo do seu corpo parecia tenso. Só queria que esse projeto acabasse logo, sem dramas, sem conversas desnecessárias. Então, sou eu, o seu parceiro, disse uma voz surgindo do nada, bem ao lado. Quase engasgo com a água que estava bebendo. Ergueu os olhos devagar e lá estava ele de pé, com as mãos nos bolsos e uma expressão indecifrável no rosto. Como se não se importasse nem um pouco com a situação. Jimmy forçou um sorrisinho. É, parece que sim. Não tinha muito o que fazer. O projeto precisava ser feito. E fugir não era uma opção. Respirou fundo, tentando se lembrar de que era só um trabalho. Nada demais. Jong-gu puxou a cadeira ao lado e sentou-se como um baque leve. O silêncio que se instalou entre os dois foi quase ensurdecedor. A sala estava cheia de vozes, mas para de mim tudo se apagou. Só dava para ouvir o próprio coração batendo alto demais. Baixou os olhos para o caderno, tentando se concentrar nas anotações, mas as palavras pareciam embaralhadas, como se o simples fato de ter o outro tão perto mexesse com o equilíbrio do ambiente. Então, o que você achou do projeto? Soltou, tentando quebrar o gelo, mesmo que a voz tivesse saído mais baixa do que queria. Do lado, Jungkook continuou girando a caneta entre os dedos, olhando para a folha sobre a mesa como se fosse a coisa mais entediante do mundo. Sei lá, nem ligo muito para isso, respondeu, dando de ombros. Mas já que a gente vai ter que fazer, melhor não deixar uma nota ruim cair no meu histórico, né? A resposta pegou de mim de surpresa. Não era o que esperava ouvir de alguém como Jong-gu. Sempre imaginou que ele fosse o tipo de aluno que fazia o mínimo, só o suficiente para não repetir o ano. Mas agora havia ali um resquício de preocupação. Ainda que pequena, a constatação despertou algo, um certo alerta interno. E, mesmo que ainda estivesse desconfortável, havia algo curioso naquela presença despreocupada demais. Certo, a gente precisa entregar isso amanhã, respondeu, tentando soar prático. Acho que podemos dividir as partes. Eu fico com a teórica e você cuida da prática. Te parece justo? O olhar que recebeu em resposta veio acompanhado de uma sobrancelha arqueada. Diogo parecia genuinamente surpreso com a organização do plano. Talvez esperasse algo mais improvisado, como estava acostumado. Mas de mim não era o tipo que deixava as coisas por acaso. Controle era seu mecanismo de defesa. Teórica, hein? Você não é mesmo muito fã de surpresas, né? Comentou com um meio sorriso cínico, como se estivesse se divertindo com a previsibilidade dele. Jimmy manteve o rosto neutro. Sabia que qualquer demonstração de insegurança poderia ser interpretada como fraqueza. E, de alguma forma, sentia que não podia se dar a esse luxo. A teórica é a base do trabalho. Respondeu com tranquilidade. Se é para fazer, que seja direito. Por um momento, o outro apenas o observou, pensativo, e não disse mais nada. O silêncio voltou a se instalar, e de mim o recebeu quase com alívio. Mergulhou nas anotações e começou a rascunhar ideias, determinando a manter o foco no projeto e apenas nele. Quanto menos conversa, melhor. Mas, para sua surpresa, Jong-gu quebrou o silêncio novamente. E dessa vez, o tom parecia diferente, menos apático, mais leve. Já te disseram, né? Que você é tipo o nerd do colégio. Jimin ergueu os olhos, analisando se aquilo era uma provocação ou apenas uma constatação casual. Por um instante, pensou em desviar e fingir que não ouviu, mas ao invés disso, soltou um suspiro contido. E você? O bad boy, o cara que todo mundo diz que não se importa com nada. A resposta saiu mais direto do que imaginava, quase como um reflexo. E para sua própria surpresa, ele não se arrependeu. Algo em Jogu fazia com que ele não quisesse recuar. O sorriso que apareceu no rosto dele foi quase imperceptível, mas presente. Havia uma centelha nos olhos escuros, como se não esperasse por aquela firmeza. Rótulos, né? Murmurou mais para si do que para o colega. Todo mundo precisa de um. Jimmy não respondeu de imediato. Aquilo não era bem uma pergunta. E mesmo que fosse, ele não saberia o que dizer. Havia camadas ali. Por trás do jeito desleixado e dos comentários indiferentes, parecia existir alguém mais atento do que deixava transparecer.
Alguém que talvez só estivesse esperando para ser notado de verdade. Quando o sinal tocou, anunciando o intervalo, Jimin levantou-se num movimento rápido, reunindo os livros com agilidade. Estava pronto para sair dali o mais rápido possível. Mas, antes de ir, desviou o olhar na direção de Jong-un. Ele continuava sentado, girando a caneta entre os dedos, com uma expressão serena. Não disse mais nada. Por algum motivo, aquele momento silencioso pesou mais do que todas as palavras trocadas até ali. Então, Jimin começou, a voz baixa, quase desinteressada. Mas havia algo ali, uma hesitação delicada, como se pesasse cada palavra antes de deixá-la sair. Ele não falava apenas por falar. Estava, de fato, digerindo tudo o que vinha percebendo, e isso o incomodava mais do que gostaria de admitir. Eu não sou só um nerd que todo mundo acha, e você também não é só o bad boy. Por um momento, o silêncio entre os dois foi denso. Jong-un o observou, sem qualquer provocação no olhar. Havia uma pausa, quase imperceptível, antes dele assentir com a cabeça. Era um gesto pequeno, mas sincero, como se confirmasse que entendeu mais do que Jimin disse. Seus olhos estavam diferentes, mais suaves, como se pela primeira vez ele estivesse disposto a escutar sem levantar defesas. Talvez, murmurou, quase como se estivesse pensando alto, os olhos ainda acompanhando Jimin. O outro já se virava para sair, mas carregava consigo uma inquietação nova. Aquela troca, embora breve, havia deixado uma marca. Não só sobre o trabalho em dupla, nem sobre as imagens que os outros criavam deles. Era sobre o que um começava a enxergar no outro e sobre o que isso despertava. Jimmy não sabia o que era aquilo, só sabia que, por mais que tentasse manter certa distância, algo estava se movendo. Lentamente, sim, mas o suficiente para tornar tudo um pouco mais instável, um pouco mais interessante.